Olá, amigos desse canal do YouTube. Vamos iniciar hoje uma série de mini aulas sobre os fundamentos da homeopatia. A ideia é que seja disponibilizado uma reflexão por semana. Então, para os que não me conhecem, eu sou Aldo Farias Dias, o médico homeopata e fundador do grupo de estudos homeopáticos Samuel Hahnemann, que iniciou em 1982 como entidade jurídica e teve a sua atividade como entidade jurídica encerrada em 2017, pô. Mas o grupo continua ativamente com várias atividades no campo da educação da homeopatia. Então, este é a reflexão de hoje, já que é o primeiro momento, começa por nós mesmos, né? O que é que é um médico homeopata? Como é que se forma um médico homeopata? Como é que se torna um médico homeopata, né? Então, o, a descrição dos requisitos para que um médico se torne um verdadeiro praticante da arte médica, como diz o Hahnemann, está descrito nos parágrafos 1 a 4 do Organon. Então, ao, diz que todo o princípio da homeopatia está resumido nesses 4 primeiros parágrafos, então vale a pena estudar. Isso foi a opinião de Kant sobre a definição do que seria o médico homeopático, que surgiu no Instituto Americano de Homeopatia, em que o médico é o que acrescenta ao seu conhecimento, conhecimento especial de uma terapeuta. O Kant diz que essas duas definições, a seguinte, que é o que apenas prescreve o medicamento, segundo os princípios da homeopatia, elas são impróprias. Os princípios exigem do médico uma nova maneira de compreender a enfermidade e valorizar os sintomas. Então, não é apenas uma terapêutica que se junta a uma outra terapeuta. Exige do praticante da homeopatia uma mudança da percepção, da concepção da enfermidade no seu aspecto dinâmico e a valorização dos sintomas. Então, primeiro parágrafo do Organon, você vê que a primeira edição do Organon surgiu em 1910 e depois tiveram outras edições, 1810, e a sexta edição. Na primeira edição do Organon, o Hahnemann define que o objetivo mais elevado do médico é tornar saudável as pessoas doentes. Já na sexta edição, né, aqui é a primeira edição de 1810, na sexta edição, ou em outras edições, ele coloca que a tarefa do médico é tornar as pessoas saudáveis. Então, tem que começar com esta motivação. Nós estamos estudando homeopatia, praticando homeopatia, para é, tornar as pessoas doentes saudáveis com uma visão da enfermidade, com um tipo de tratamento que é próprio da homeopatia. Então, precisa 4 coisas, né? É o que ele define nos 4 P. Conhecimento da doença. Então, a gente tem o conhecimento da doença estudando o organon, estudando a teoria das doenças crônicas, que surgiu depois, 18 anos depois do organon, né? E aqui são alguns livros que podem ajudar a conhecer exatamente o que é a doença do ponto de vista homeopático. A primeira coisa, tem 3 níveis do diagnóstico homeopático. O primeiro é distinguir doença aguda e doença crônica. A primeira tarefa do homeopata exatamente é essa. Tanto a abordagem da seleção do medicamento, como a prescrição e a observação do que ocorre depois da prescrição do medicamento homeopático é distinta da doença aguda e doença crônica.
A doença aguda, por sua vez, tem suas distinções. Nós temos as individuais, são os traumatismos, as exposições e as exacerbações da psora, e as coletivas, são as esporádicas, as epidêmicas, e aquilo que o Hahnemann chamou de miasma agudo são as doenças propriamente ditas, né? Aquelas que têm o mesmo maneira, sarampo, catapora, enfim. Em relação à doença crônica, também em relação à doença aguda, é muito importante você observar o estadiamento da doença, tanto aguda como a crônica, a fase da doença aguda e a crônica. Às vezes, você, para tratar uma doença aguda, é necessário, às vezes, um medicamento para uma fase inicial da pneumonia, a fase eh, de estabelecimento, a fase de resolução e aqueles sintomas nunca bem desde, né? Você não teve uma recuperação completa. O segundo é o diagnóstico miasmático. Isso é toda uma compreensão, é um dos capítulos mais controversos, né, da doutrina, que é o problema do miasma, da psora. Vamos desenvolver isso em aulas posteriores. Aqui nós estamos querendo dizer que existe essa dimensão do diagnóstico miasmático, mas também existe o terceiro nível, que é o diagnóstico da pessoa. Então, quando o homem adoece, quer dizer, primeiro existe o homem sadio, depois existe o homem doente, depois existe o homem doente e sua doença, e a sua doença pode ser aguda ou crônica, dentro de uma linha da história de vida da pessoa. Então, aqui é um quadro que resume os aspectos do conhecimento da enfermidade. Você conhecer a pessoa que adoece tem que conhecer a base miasmática e como ela se manifesta, a doença aguda, a doença crônica, numa linha, numa história biopatográfica. Qual foi a primeira doença que ele teve na vida? Desde bebê, às vezes, logo que nasce, né? E durante toda a sua vida. Então, ter essa trajetória, esta é a visão homeopática da enfermidade, é algo que se desenvolve. A psora tem uma continuidade. A doença de agora tem a ver com a doença de antes, e sabe? Então, isso é o que distingue. O segundo aspecto é conhecer a força dos medicamentos, como o, o Hahnemann define também no parágrafo 3, no segundo aspecto do parágrafo 3. O que significa a força dos medicamentos? O que é força em física, né? Força é aquilo que é capaz de tirar um objeto da inércia. Então, chamar a força de medicamento é bem apropriado, porque indica que o medicamento homeopático promove uma reação. É aí onde está a sua força. Quanto mais o medicamento for selecionado de uma forma mais indicada, mais individualizada, a partir do característico, mais força esse medicamento tem. Outro medicamento pode promover alguma reação, mas com menos força. Então, essa ideia de a força dos medicamentos é o que foi registrado nas patogenesias, né? Primeira patogenesia, primeiros medicamentos, né? Os homeopatas usaram, era da matéria médica pura do Hahnemann. Bornhausen, eles se baseavam assim em outras matérias médicas que foram se desenvolvendo pelos discípulos do Hahnemann. Depois você tem a Enciclopédia da Matéria Médica, que reúne tem toda a matéria médica do Hahnemann e matéria médica de outras patogenesias, e os sintomas guias do Hering. Então, esses são os três fontes originais, né, sobre o conhecimento da força do medicamento. Depois isso tudo foi para os repertórios. A terceiro aspecto é você conhece a doença, conhece a força dos medicamentos, é como aplicar. É onde entra a metodologia, onde entra os métodos de seleção, os métodos de prescrever, a prescrição sequencial, quais são os medicamentos
durante o tratamento de uma doença aguda, por exemplo, corresponde à fase inicial, assim como a conta pode ter uma boa é, efeito no estágio inicial da pneumonia, mas é pouco provável que o acônico leve a a cura ele sozinho de uma pneumonia. Pode ser que depois já consiga Então, tudo isso faz parte desse terceiro aspecto, que é o conhecimento da maneira de prescrever. E, por fim, nós temos que conhecer os obstáculos à cura. Obstáculos por parte do remédio foi mais indicado, por parte do paciente, né? Se ele, por exemplo, está usando arnica com traumatismo e ele está recebendo uma continuidade desse traumatismo todos os dias, é um obstáculo à cura. E do nosso lado, né, da parte do médico, da parte do prescritor, é o nosso conhecimento deficiente da arte, né? Então é isso, um verdadeiro médico, que é o tópico para chamar a atenção nessa primeira aula, para a gente refletir sobre isso. Então sugiro que vocês meditem sobre os quatro primeiros parágrafos do organon. Então é isso, né? O que há para ser curado nas doenças, o que é curativo nos medicamentos, o que sabe adaptar, aplicando a lei do semelhante, e se reconhece os obstáculos, então esse é o verdadeiro médico. Agora, como é que a gente vai formar o conhecimento? Quais são os recursos que nós temos para conhecer a doença, a força dos medicamentos, a metodologia da aplicação e os obstáculos à cura, né? Então, o livro seminal é o Organon da Medicina. Você tem disponível na internet para download gratuito, tem várias edições, não precisa ser essa do Dudgeon, ela contém a quinta e a sexta. Para professores da homeopatia, a gente indica essa da Venda O'Reilly, porque não é pelo conteúdo em si, é a maneira como ela edita, como ela distribui os grupos e coloca ao lado sempre um resumo daquela ideia. Então. E a filosofia do Kant. A filosofia do Kant não deixa de ser um comentário ao Organon, onde tem capítulos assim extremamente importantes de como aplicar, né, esse princípio. Primeiro, a licença sobre a enfermidade, tem os capítulos importantes sobre a individualização, a valorização dos sintomas, a agravação, o que observar. Então, com o Organon e a filosofia do Kant, você tem uma boa base para o conhecimento da doutrina. Depois você tem o conhecimento da matéria médica. Isso nós vamos, em aulas posteriores, detalhar, né? É bom começar sempre pelos keynotes, né? Os keynotes do Allen. Você tem em português, você depois tem os keynotes, que né, são os sintomas característicos, são aqueles sintomas que ocorreram nas patogenesias, mas tiveram muitas verificações clínicas. Então, para construir a base do conhecimento da força dos medicamentos, é uma boa indicação começar estudando o Allen, depois o Boga e o Bailey, que seria o primeiro estudo. Depois nós temos um segundo estudo com as matérias médicas mais compiladas, a do Clark e a do Kent. E depois, no terceiro estudo, você estuda a matéria médica do Hahnemann, a enciclopédia. Mas, para iniciar e ter uma boa noção da força dos medicamentos, a sugestão é essa. Quem achou esse como o melhor método foi o Adolf Lipp. Então, o Adolf Lipp iniciava os estudos de matéria médica com seus estudantes a partir das chaves, né, daquilo que são os sintomas mais essenciais do medicamento. O Boga e o Fatak já é mais extenso e o Berk. Isso é uma ordem de progressão, né? Você está subindo. Começa por aí, depois a gente vai vendo como
ver as outras coisas. Em relação aos repertórios, você tem um repertório do Gersh, os dois repertórios fonte, os repertórios que deram origem, que se viram de base para todos os repertórios modernos, é o repertório do Kent e o repertório do Boger. O terapeuta pocketbook é uma sofisticação. A sugestão nossa é que conheça bem o repertório do Kent, sabe? Foram os dois repertórios que dominaram a cena desde o fim de 1890 até 1973, né, quando surgiu o repertório do Wagner. Então, há uma preferência alguma nos Estados Unidos, na Inglaterra, Margaret Thatcher usava mais o repertório do Kent. Na Índia, muita gente usava o repertório do Boger. O repertório do terapeuta pocketbook é um estudo mais avançado e especial. Um outro repertório que seria muito importante é o repertório do Oscar Berck, que entrou na matéria médica do Berck em 1906, na terceira edição. A matéria médica do Berck teve a primeira edição em 1901, a nona em 1927, mas, olha, você com o Kent, com o Boger e com o Berck, você tem uma base sólida para compreender o repertório. Então, são os recursos, né? Você tem que conhecer a doutrina, conhecer a força dos medicamentos, o repertório e como praticar. Você pode começar com a filosofia do Kant, né? Então, isso é a nossa primeira aula. Queremos que elas sejam curtas, mas que sirvam de inspiração, de estímulo e de orientação para você formar uma base. Então, é isso. É, na próxima semana, continuaremos. Bye, bye.